Se esta noite sua mente está cansada de pensar, tentando resolver tudo ao mesmo tempo, voltando em conversas, preocupações, medos e possibilidades que parecem não descansar, este áudio foi preparado para acolher você com calma. Não é preciso lutar contra seus pensamentos agora. Não é preciso vencer a ansiedade pela força. Muitas vezes, o que a sua mente mais precisa não é de mais controle, mas de um espaço seguro para soltar, respirar e perceber que este momento não exige pressa. Talvez o seu corpo tenha passado o dia inteiro em alerta. Talvez você tenha sorrindo por fora, cumprindo tarefas, respondendo pessoas, tomando decisões, mas por dentro ainda exista uma tensão silenciosa pedindo descanso. Então permita que este momento seja como uma porta suave se abrindo para dentro de você. Uma porta para um lugar onde a noite não é inimiga, onde o silêncio não assusta, onde o descanso pode chegar pouco a pouco, sem cobrança, sem esforço, sem necessidade de entender tudo agora. Antes de continuar, se esta mensagem fizer sentido para você, deixe seu carinho neste vídeo. Escreva nos comentários uma palavra que represente aquilo que você deseja receber nesta noite, como paz, descanso, leveza ou confiança. E se inscreva no canal para voltar sempre que precisar de um lugar calmo para repousar a mente. Faça isso com tranquilidade, como parte deste pequeno gesto de cuidado consigo mesmo, sem sair do estado de calma que já começa a se formar. A partir de agora, você pode apenas ouvir. A tela poderá ficar escura em alguns momentos para que seus olhos descansem melhor, para que sua atenção se volte para a respiração, para o corpo e para essa sensação de segurança que começa a se espalhar lentamente. Mesmo que você durma antes do fim, tudo bem. Mesmo que sua mente viaje, tudo bem. Mesmo que você apenas fique em silêncio, recebendo cada palavra como uma presença tranquila, isso já é suficiente. Este não é um momento para exigir respostas. É um momento para permitir que o peso do dia comece a se desfazer. Você chegou até aqui. Você atravessou mais um dia e agora, aos poucos, pode deixar que a noite cuide do que você não precisa carregar sozinho. Sua mente pode liberar a ansiedade. Seu coração pode encontrar um ritmo mais sereno. Seu corpo pode entender que por alguns instantes nada precisa ser resolvido. Agora existe apenas este momento, esta voz, esta respiração e a possibilidade real de encontrar paz profunda enquanto você descansa. Encontre, dentro do que for possível agora, uma posição confortável. Não precisa ser uma posição perfeita. Basta permitir que seu corpo se acomode do jeito que ele consegue neste momento. Talvez você esteja deitado na cama. Talvez esteja recostado. Talvez apenas queira repousar alguns minutos antes de dormir. Seja como for, deixe que este lugar sustente você. Sinta o contato do corpo com a cama, com o travesseiro, com o tecido, com o espaço ao seu redor. Perceba que neste instante, você não precisa segurar o próprio peso sozinho. Há algo sustentando você. Há uma superfície recebendo o seu corpo. Há uma noite inteira se abrindo para que você possa desacelerar. Comece levando a atenção para a sua respiração. Não force. Não tente respirar de um jeito especial. Apenas perceba o ar entrando e saindo. Talvez a respiração esteja curta, talvez esteja presa, talvez esteja um pouco irregular. Tudo bem, não há nada errado com você por isso. Seu corpo apenas está tentando se proteger,
tentando acompanhar o ritmo de tudo o que aconteceu durante o dia. Agora, com muita calma, permita que o ar entre um pouco mais devagar. Inspire como quem abre uma pequena janela por dentro. Expire como quem deixa sair um peso antigo, sem pressa, sem cobrança, sem precisar empurrar nada. Ao inspirar, perceba o peito se expandindo suavemente. Ao expirar, permita que os ombros desçam. Talvez eles tenham ficado levantados por horas, segurando responsabilidades, tensões, preocupações e pensamentos que se acumularam sem que você percebesse. Agora, deixe que eles se soltem. Deixe que os ombros fiquem mais pesados, mais quietos, mais entregues, como se o corpo começasse a entender que não precisa mais ficar em posição de defesa. Não precisa se preparar para um problema que não está acontecendo agora. Não precisa responder a nenhuma urgência neste momento. Agora a única tarefa é descansar. Solte a mandíbula. Talvez os dentes tenham ficado apertados. Talvez a boca tenha segurado palavras não ditas, preocupações engolidas, frases que você ensaiou em silêncio. Permita que a língua relaxe dentro da boca. Deixe o rosto amolecer. A testa pode se desfazer, como se uma mão suave passasse sobre ela e apagasse as marcas do excesso de pensamento. Os olhos podem repousar atrás das pálpebras. Não é preciso olhar para nada. Não é preciso vigiar o mundo. Não é preciso antecipar o amanhã. Neste momento, os olhos descansam, a testa descansa, a boca descansa, o rosto inteiro começa a deixar de carregar a expressão do esforço. Leve agora sua atenção para o pescoço. Sinta como essa região pode estar tentando sustentar não apenas a cabeça, mas também tantas ideias, tantas preocupações, tantos cenários imaginados. Com a próxima expiração, permita que o pescoço solte um pouco, como se cada músculo recebesse permissão para descansar. Deixe a parte de trás da cabeça se entregar ao travesseiro. Deixe a nuca amolecer. Deixe a garganta ficar livre. Você não precisa explicar nada agora. Não precisa justificar o que sente. Não precisa encontrar palavras para a ansiedade. Ela pode apenas ser percebida e, aos poucos, suavizada pela respiração. Agora, perceba o peito. Talvez exista uma pressão, um aperto, uma sensação de peso ou inquietação. Em vez de lutar contra isso, apenas reconheça. Existe algo aqui pedindo cuidado. Existe algo aqui querendo ser acolhido. Inspire com gentileza, como se o ar pudesse tocar esse lugar por dentro. Expire permitindo que o peito se abra um pouco mais. Não precisa abrir completamente. Não precisa transformar tudo de uma vez. Basta um pequeno espaço, um pouco mais de ar, um pouco mais de calma, um pouco mais de presença. A cada respiração, seu corpo recebe a mensagem de que este momento é seguro o suficiente para relaxar. Sinta os braços, dos ombros até os cotovelos, dos cotovelos até as mãos. Talvez suas mãos tenham trabalhado muito hoje, segurado objetos, digitado mensagens, preparado coisas, cuidado de pessoas, resolvido tarefas. Agora suas mãos não precisam fazer nada. Deixe os dedos relaxarem. Deixe as palmas ficarem soltas. Imagine que tudo aquilo que você tentou controlar durante o dia começa a escorrer lentamente pelas mãos, como areia fina, como água morna, como algo que não precisa mais ser retido. Você pode soltar um pouco. Pode descansar um pouco. Pode confiar um pouco. Leve a atenção para o abdômen. Permita que essa região não precise ficar contraída.
Muitas vezes, a ansiedade se esconde ali, como se o corpo estivesse sempre esperando uma notícia, uma cobrança, um acontecimento repentino. Mas agora, aqui nesta respiração, você pode permitir que o abdômen se mova naturalmente. Ao inspirar, ele se expande suavemente. Ao expirar, ele relaxa. O corpo não precisa parecer forte o tempo todo. Não precisa prender o ar para se manter no controle. Existe força também em relaxar. Existe sabedoria em deixar o corpo voltar ao ritmo simples da vida. Perceba as costas apoiadas. Imagine que cada parte das costas vai entregando à cama aquilo que carregou durante o dia. A parte alta das costas solta preocupações. A parte média solta tensões acumuladas. A parte baixa solta cansaços profundos, antigos, silenciosos. A cama recebe, o corpo entrega, a respiração acompanha. Nada precisa ser apressado. A paz não precisa chegar como uma grande mudança. Ela pode chegar como um pequeno alívio, como um silêncio entre dois pensamentos, como um suspiro mais longo, como a sensação de que, por agora, você pode parar de lutar. Desça a atenção para os quadris, as pernas, os joelhos, as panturrilhas, os pés. Permita que as pernas fiquem pesadas. Elas conduziram você durante o dia, mesmo que o dia tenha sido cansativo, mesmo que por dentro você tenha desejado apenas uma pausa. Agora, os pés podem descansar. Os dedos dos pés podem soltar. As pernas podem se render à quietude. Sinta o corpo inteiro mais presente, mais apoiado, mais entregue ao momento. Cabeça, rosto, garganta, peito, braços, mãos, abdômen, costas, pernas e pés, todos recebendo a mesma mensagem. Agora não é hora de se defender, é hora de repousar. Respire mais uma vez com suavidade e, ao soltar o ar, permita que seu corpo compreenda uma verdade simples. Você está aqui neste instante, e este instante não pede nada além de descanso. O amanhã não precisa ser resolvido agora. O passado não precisa ser revivido agora. As preocupações não precisam ocupar a cama com você. Elas podem ficar do lado de fora, como ruídos distantes perdendo força. A cada respiração, você volta para o corpo. A cada expiração, você se afasta um pouco mais da pressa. A cada segundo de escuta, sua mente começa a perceber que não precisa correr dentro da noite. Seu corpo pode repousar, e a paz começa a encontrar espaço dentro de você. Agora que o corpo começa a se acomodar, permita que a mente também receba permissão para desacelerar. Não tente expulsar pensamentos. Não tente silenciar tudo de uma vez. A mente, quando passou muitas horas acelerada, pode continuar produzindo imagens, lembranças, diálogos internos, preocupações e perguntas. Isso não significa que você está falhando em relaxar. Significa apenas que seu sistema ainda está aprendendo a sair do estado de alerta. Então, em vez de brigar com os pensamentos, observe como se eles fossem nuvens passando lentamente por um céu noturno. Você não precisa segurar nenhuma nuvem. Você não precisa acompanhar nenhuma delas até o fim. Apenas permita que passem. A cada respiração, um pouco mais de distância se abre entre você e o barulho do dia. Inspire sentindo o ar entrar com calma. Expire deixando que a mente solte uma camada de pressa. Inspire novamente e perceba que não há necessidade de responder a nada agora. Expire e permita que os pensamentos fiquem mais lentos, como folhas descendo sobre a água.
Algumas folhas podem demorar mais para cair, outras podem tocar a superfície e seguir flutuando. Tudo bem, você não precisa controlar o ritmo. A paz não chega quando você força a mente a parar. A paz chega quando você deixa de obedecer a cada pensamento que aparece. Imagine por alguns instantes que dentro de você existe um corredor longo e silencioso. No começo desse corredor, ainda há ecos do dia, vozes, tarefas, cobranças, lembranças, preocupações. Mas você não precisa voltar para elas. Você começa a caminhar por esse corredor com suavidade, sentindo que a cada passo o som fica mais distante. O que antes parecia urgente começa a perder intensidade. O que antes apertava o peito começa a encontrar espaço. O que antes parecia grande demais começa a diminuir, não porque desapareceu completamente, mas porque você já não está tão perto do ruído. Agora, permita que sua atenção desça ainda mais, como se você estivesse saindo da cabeça e voltando para o centro do corpo. A mente pode querer puxar você de volta para perguntas, mas você pode responder internamente com calma. Não agora. Agora é hora de descansar. Não agora. Agora é hora de respirar. Não agora. Agora é hora de permitir que a noite faça seu trabalho silencioso. Repita isso por dentro, sem esforço, como uma frase simples se espalhando no ritmo da respiração. Não agora. Eu posso descansar. Não agora. Eu posso soltar. Não agora. Eu posso confiar. Sinta como cada expiração leva embora uma pequena porção de tensão mental. Talvez você perceba pensamentos tentando se organizar, tentando encontrar soluções, tentando prevenir problemas. A ansiedade muitas vezes faz isso. Ela tenta proteger você criando cenários antes que eles aconteçam. Mas neste momento, você pode agradecer a essa parte de você que tentou cuidar de tudo e ao mesmo tempo dizer a ela que agora não precisa continuar em vigília. Você pode dizer por dentro: eu reconheço que você tentou me proteger, mas agora estamos seguros o suficiente para repousar. Não há necessidade de continuar procurando perigo na noite. Não há necessidade de revisar cada detalhe. Não há necessidade de antecipar tudo. Comece a imaginar uma luz suave, muito calma, descendo sobre a sua mente. Não é uma luz forte. Não incomoda. É como a claridade discreta da lua, atravessando uma janela, tocando lentamente cada pensamento agitado e transformando sua velocidade em quietude. Essa luz passa pela testa, pelo espaço entre os olhos, pela parte de trás da cabeça. Onde havia aperto, ela traz suavidade. Onde havia excesso, ela traz simplicidade. Onde havia confusão, ela traz um espaço silencioso. Você não precisa imaginar com perfeição. Basta sentir a ideia de uma presença calma tocando a mente e dizendo: está tudo bem diminuir o ritmo. Agora talvez seja útil contar suavemente para dentro, como se cada número fosse um degrau em direção a um descanso mais profundo. 10. O corpo repousa. 9. Os ombros soltam mais um pouco. 8. A respiração encontra um ritmo mais lento. 7. A mente se afasta do excesso de pensamentos. 6. O peito recebe mais espaço. 5. O rosto relaxa. 4. As mãos soltam o controle. 3. As pernas ficam pesadas e tranquilas. 2. A noite se torna mais acolhedora. 1. Você está aqui, respirando, descansando
permitindo que a paz comece a ocupar o lugar que antes era preenchido por ansiedade. Se algum pensamento aparecer, não há problema. Você não precisa voltar ao início. Não existe erro neste processo. Apenas perceba o pensamento e deixe que ele vá para um lugar mais distante, como um som baixo do outro lado da casa. Ele pode existir sem comandar você. Ele pode passar sem carregar você junto. Você pode permanecer na cama, no corpo, na respiração. Você pode ficar mais perto da sensação do lençol, do travesseiro, do peso suave das pálpebras, do calor discreto da própria presença. A mente aprende pela repetição. Cada vez que você volta com gentileza, ela entende um pouco mais que não precisa continuar correndo. Agora permita que as frases venham devagar, como sementes de calma sendo depositadas por dentro. Eu não preciso resolver tudo nesta noite. Eu não preciso carregar todos os medos agora. Eu posso repousar mesmo sem ter todas as respostas. Eu posso descansar antes que tudo esteja perfeito. Eu posso permitir que meu corpo se recupere. Eu posso deixar a noite me acolher. Eu posso respirar e confiar que este momento é suficiente. Essas frases não precisam ser forçadas. Elas apenas pousam na mente, uma de cada vez, como pequenas luzes acesas em um caminho escuro. Perceba o silêncio entre uma palavra e outra. Perceba o espaço entre uma respiração e a próxima. Há um descanso dentro desse espaço. Há uma pausa que talvez você tenha procurado o dia inteiro. E essa pausa não exige nada. Ela apenas se oferece. Você pode entrar nela aos poucos. Pode ficar ali por alguns segundos. Pode deixar que ela cresça naturalmente. Quanto menos você tenta controlar, mais o corpo entende. Quanto menos você exige da mente, mais ela se suaviza. Quanto mais você permite, mais a paz se aproxima. A ansiedade pode ter feito você acreditar que precisa estar sempre preparado, sempre atento, sempre pensando no que pode dar errado. Mas agora, nesta noite, você começa a experimentar uma outra possibilidade. A possibilidade de não vigiar tudo. A possibilidade de se entregar ao repouso. A possibilidade de deixar o corpo tomar a frente, porque o corpo sabe descansar quando se sente seguro. A mente pode liberar o comando por alguns instantes. O coração pode bater em um ritmo mais tranquilo. A respiração pode conduzir você para um lugar onde o barulho do dia já não tem tanta força. E assim, sem pressa, você continua descendo. Não para fugir de si mesmo, mas para voltar para um lugar mais profundo dentro de você. Um lugar onde existe calma por baixo do medo. Um lugar onde existe presença por baixo da inquietação. Um lugar onde existe uma paz silenciosa, talvez esquecida, mas ainda viva. A cada respiração você se aproxima desse lugar. A cada expiração você deixa para trás mais uma camada de tensão. A cada instante sua mente entende um pouco mais que pode diminuir, suavizar, repousar. A noite está aqui. Seu corpo está aqui. E você pode simplesmente continuar respirando, permitindo que o ritmo mental desça, se aquiete e encontre pouco a pouco uma paz mais profunda. Enquanto seu corpo repousa e sua mente desce para um ritmo mais lento, permita que a ansiedade comece a perder espaço dentro de você. Não como algo que precisa ser arrancado, nem como um inimigo que precisa ser vencido, mas como uma energia cansada que finalmente encontra permissão para se dissolver. A ansiedade muitas vezes aparece quando a mente tenta proteger você antes da hora.
tentando prever tudo, corrigir tudo, evitar toda dor, impedir toda perda, controlar cada detalhe. Mas, nesta noite, você pode lembrar ao seu corpo que nem tudo precisa ser resolvido no escuro. Nem tudo precisa ser pensado agora. Nem toda preocupação merece ocupar o seu descanso. Imagine que cada pensamento ansioso é como uma pequena pedra que você carregou nos bolsos durante o dia. Algumas pedras vieram de conversas difíceis, outras vieram de responsabilidades, outras nasceram de medos silenciosos, de cobranças internas, de expectativas, de lembranças, de possibilidades que talvez nunca aconteçam. Agora, visualize-se perto de um lago muito calmo, em uma noite serena onde a água reflete uma luz suave e o ar parece mais leve. Você percebe essas pedras em suas mãos. Não precisa jogar todas de uma vez. Apenas escolha uma preocupação, uma tensão, um pensamento que pesa. E com muita calma coloque essa pedra na margem do lago. Você não precisa carregar isso enquanto dorme. Você não precisa levar essa preocupação para dentro dos seus sonhos. Você pode deixá-la ali, do lado de fora do descanso, sabendo que a noite tem uma sabedoria silenciosa. Enquanto você dorme, seu corpo se reorganiza. Sua respiração encontra um caminho mais natural. Seu sistema interno aprende que pode sair do estado de alerta. A mente, pouco a pouco, deixa de insistir na mesma pergunta. O coração começa a perceber que existe uma paz possível, mesmo quando a vida ainda não está totalmente resolvida. Sinta essa frase descendo por dentro. Eu posso descansar antes de ter todas as respostas. Deixe que ela entre devagar. Eu posso descansar antes de ter todas as respostas. Essa verdade não é uma fuga. É cuidado. É maturidade. É reconhecer que uma mente exausta não encontra clareza, apenas repete medo. Um corpo cansado não precisa de mais pressão, precisa de acolhimento. Um coração sobrecarregado não precisa ser cobrado por se sentir frágil, precisa ser envolvido por calma. Então, nesta noite, você não está desistindo de nada. Você está apenas permitindo que sua força se renove. Imagine agora que há um espaço dentro da sua mente onde antes havia ruído. Esse espaço começa pequeno, talvez como uma fresta de luz. A cada respiração ele se amplia um pouco. Onde havia aperto, surge uma pausa. Onde havia excesso de pensamentos, surge uma sensação de distância. Onde havia medo, surge uma lembrança suave de que você já atravessou outros dias difíceis e ainda está aqui. Você já enfrentou noites pesadas, já carregou perguntas, já superou momentos que pareciam maiores do que você. E agora, neste instante, não precisa provar força. Apenas permita que essa força descanse. Enquanto você ouve, sua mente pode começar a liberar a necessidade de controlar o futuro. O futuro não precisa entrar nesta cama agora. Ele pode esperar. O amanhã não precisa ser vivido antes de chegar. Ele virá no tempo certo, com sua própria luz, com suas próprias respostas, com possibilidades que sua ansiedade talvez não consiga enxergar neste momento. A ansiedade costuma mostrar apenas cenários de medo, mas a vida também carrega caminhos de alívio, encontros inesperados, soluções simples, reconciliações, novas forças, novas percepções. E para perceber tudo isso, você precisa descansar. Você merece descansar. Agora visualize uma paz profunda se aproximando como uma névoa suave. Ela não invade, ela não força,
ela apenas envolve. Primeiro toca seus pés, trazendo uma sensação de peso agradável e segurança. Depois sobe pelas pernas, relaxando músculos, soltando tensões, desfazendo impulsos de inquietação. Essa paz chega ao abdômen e permite que a respiração fique mais livre. Chega ao peito e abre espaço onde antes havia pressão. Chega aos braços e às mãos, lembrando que você não precisa segurar tudo. Chega ao pescoço, ao rosto, aos olhos, à testa e começa a suavizar os sinais do esforço. Dentro dessa névoa de calma, você pode se permitir repetir por dentro: eu estou seguro neste momento. Meu corpo pode descansar. Minha mente pode soltar. Meu coração pode ficar em paz. Não importa se uma parte de você ainda resiste. Não importa se algum pensamento ainda aparece. A paz não exige perfeição. Ela apenas convida você a voltar, sempre com gentileza, para a respiração, para o corpo, para a sensação de estar sendo acolhido pela noite. Você não precisa brigar com a ansiedade para encontrar paz. Você pode apenas alimentar a calma até que ela fique maior do que o medo. Pense na ansiedade como uma onda. Ela sobe, toma espaço, parece grande, parece forte, mas nenhuma onda permanece no alto para sempre. Toda onda desce, todo pico passa, toda intensidade muda. E agora, enquanto você respira, a onda começa a baixar, talvez bem devagar, talvez quase imperceptivelmente, mas ela baixa. O corpo percebe, a mente acompanha, o coração se ajusta e você começa a sentir que existe um lugar dentro de você que não foi destruído pelo medo. Um lugar intacto, um lugar silencioso, um lugar onde a paz espera, paciente, até que você consiga voltar. Permita que essa paz encontre as áreas que mais precisam de descanso. Se existe preocupação com dinheiro, deixe que ela seja envolvida por calma. Não é nesta noite que você precisa resolver cada conta, cada decisão, cada incerteza. Se existe preocupação com família, relacionamentos ou pessoas queridas, deixe que cada nome seja entregue à serenidade por alguns instantes. Se existe preocupação com trabalho, futuro, escolhas, metas ou mudanças, permita que tudo isso fique em repouso agora. Nada disso precisa desaparecer para que você durma. Basta que, por esta noite, essas questões não tenham o comando sobre sua mente. Sua mente pode liberar a ansiedade como quem abre lentamente as mãos. Seu coração pode encontrar paz como quem encosta a cabeça em um lugar seguro. Seu corpo pode entrar em um estado mais profundo de repouso, não porque tudo está perfeito, mas porque você está permitindo que a noite cumpra sua função. O descanso não é um prêmio para quem resolveu tudo. O descanso é uma necessidade sagrada do corpo, da mente e da alma. E você tem permissão para recebê-lo agora. Talvez, enquanto você continue ouvindo, algumas frases comecem a se repetir em um ritmo natural dentro de você. Eu libero o peso deste dia. Eu libero a pressa. Eu libero a tensão. Eu libero a necessidade de prever tudo. Eu libero aquilo que não posso controlar agora. Eu recebo calma. Eu recebo descanso. Eu recebo paz profunda. Não é preciso dizer em voz alta. Apenas permita que essas palavras atravessem a mente como uma corrente tranquila, levando embora o excesso e deixando no lugar uma sensação de espaço, silêncio e confiança. A noite não exige que você seja forte de um jeito rígido. A noite convida você a ser cuidado.
O silêncio não precisa ser um lugar de medo, pode ser um abrigo. A cama não precisa ser um campo de batalha contra pensamentos, pode ser um refúgio. O sono não precisa ser conquistado com esforço, pode chegar quando o corpo percebe que não precisa mais se defender. E enquanto você permite que essa compreensão se aprofunde, sua mente começa a soltar as bordas da ansiedade, como se um nó interno fosse ficando mais frouxo, mais leve, mais distante. Agora, deixe que a paz profunda não seja apenas uma ideia, mas uma sensação. Talvez uma sensação de calor suave no peito, talvez um peso agradável nos braços, talvez uma respiração mais lenta, talvez uma vontade de não pensar em nada por alguns segundos. Seja qual for o sinal, receba. Pequenos sinais de calma são importantes. Pequenos alívios também são caminhos. Uma noite de descanso pode começar com um único suspiro verdadeiro. Uma mente em paz pode começar com a decisão de não se abandonar no meio da ansiedade. E assim, enquanto você dorme ou repousa, sua mente pode continuar liberando, camada por camada, pensamento por pensamento, tensão por tensão. Não há pressa, não há cobrança. Existe apenas um movimento suave de retorno para dentro, para um lugar onde a respiração é suficiente, onde o corpo é sustentado, onde o coração pode descansar sem medo de soltar. Você está aprendendo a permitir, está aprendendo a repousar, está aprendendo que a paz profunda não precisa ser buscada longe. Ela pode surgir agora, no silêncio desta noite dentro de você, enquanto sua mente libera a ansiedade e encontra um descanso cada vez mais sereno. Você pode descansar, pode soltar, pode confiar um pouco mais. Não precisa carregar tudo agora. Não precisa encontrar uma resposta para cada pergunta antes de permitir que os olhos fiquem pesados. Não precisa convencer a mente a ficar completamente vazia. Basta permitir que ela fique mais macia, mais lenta, menos presa ao que machuca, menos agarrada ao que assusta, menos obediente à urgência que a ansiedade tenta criar. A cada respiração, deixe essa verdade se repetir dentro de você como um cuidado profundo. Eu posso descansar mesmo com coisas pendentes. Eu posso repousar mesmo sem controlar tudo. Eu posso dormir mesmo que o amanhã ainda não esteja claro. Eu posso me permitir uma pausa. E enquanto essas frases encontram espaço, algo dentro do corpo começa a entender que o descanso não depende de perfeição. Você não precisa merecer a paz pelo esforço. Você pode recebê-la porque é humano, porque cansou, porque seu corpo precisa, porque sua mente precisa, porque existe uma parte sua que pede acolhimento há muito tempo. Permita que a ansiedade seja vista com gentileza, sem julgamento. Ela talvez tenha tentado proteger você. Talvez tenha tentado avisar, antecipar, preparar, impedir dores. Mas agora você pode dizer internamente com serenidade: obrigado por tentar me proteger, mas neste momento eu escolho descansar. Agora eu não preciso vigiar. Agora eu não preciso prever. Agora eu não preciso permanecer em alerta. Esta noite é um espaço de repouso e eu posso atravessá-la com mais calma. Sinta como essas palavras começam a se assentar, não apenas como pensamento, mas como sensação. A sensação de não precisar responder, a sensação de não precisar se defender, a sensação de não precisar revisar o dia inteiro, a sensação de poder simplesmente estar aqui, respirando, repousando, existindo sem cobrança.
Seu corpo continua apoiado. A cama continua sustentando você. O ar continua entrando e saindo. E mesmo que alguma inquietação ainda apareça, ela já não precisa ocupar todo o espaço. Ela pode existir em um canto distante, enquanto a paz cresce no centro. Repita por dentro, no ritmo que for natural. Eu libero o que pesa. Eu libero o excesso. Eu libero o medo de não dar conta. Eu libero a necessidade de resolver tudo agora. Eu libero a cobrança de estar sempre bem. Eu libero a pressa dentro do peito. Eu libero a tensão que se acumulou no corpo. Eu libero o barulho mental que não me pertence mais nesta noite. E ao liberar, eu recebo calma. Eu recebo silêncio. Eu recebo descanso. Eu recebo segurança. Eu recebo paz profunda. Deixe que cada frase seja como uma onda suave passando pela mente. Não há força, não há esforço. Apenas repetição tranquila, como uma canção interna quase silenciosa. Você pode descansar, você pode soltar, você pode confiar. Seu corpo sabe encontrar o caminho de volta para o repouso. Sua respiração sabe conduzir você para dentro. Sua mente sabe se acalmar quando se sente segura. E agora, pouco a pouco, essa segurança vai se tornando mais presente, mais real, mais próxima. Imagine que a paz é uma manta leve sendo colocada sobre você. Ela cobre os pés, as pernas, o abdômen, o peito, os braços, os ombros, o pescoço, o rosto e a cabeça. Essa manta não pesa, ela protege, ela aquece por dentro, ela faz o corpo sentir que não está sozinho. E debaixo dessa paz, a ansiedade começa a perder força. Os pensamentos ainda podem passar, mas passam mais longe. As preocupações ainda podem tentar chamar, mas a voz delas fica mais baixa. A noite começa a ocupar o lugar da pressa. O silêncio começa a ocupar o lugar do excesso. O descanso começa a ocupar o lugar da tensão. Se alguma lembrança difícil aparecer, permita que ela seja envolvida por essa mesma manta de calma. Se surgir um medo, envolva esse medo. Se vier uma preocupação, envolva essa preocupação. Se vier uma sensação de aperto, envolva esse aperto com respiração lenta e presença. Nada precisa ser rejeitado violentamente. Tudo pode ser acolhido e suavizado. Você não precisa lutar contra o que sente. Pode apenas permitir que aquilo que sente perca intensidade dentro de um espaço maior de cuidado. Agora, aprofunde um pouco mais essa sensação. Eu estou aqui. E por agora, isso basta. Eu respiro e por agora, isso basta. Eu descanso e por agora, isso basta. O que eu não posso resolver nesta noite pode esperar. O que não depende de mim pode ser solto. O que exige clareza pode ser visto com mais calma depois do repouso. O que hoje parecia pesado demais pode parecer diferente quando a mente estiver renovada. Então eu descanso. Eu solto. Eu permito que a noite reorganize o que minha mente cansada não consegue organizar agora. A paz profunda não precisa chegar de repente. Ela pode se instalar em camadas, primeiro como um suspiro mais lento, depois como um rosto mais relaxado, depois como um peito menos apertado, depois como braços mais pesados, depois como pensamentos mais espaçados, depois como uma vontade simples de permanecer quieto, e assim, sem perceber, você já está mais distante da agitação inicial. Já existe mais espaço dentro de você. Já existe mais silêncio entre os pensamentos.
Já existe mais confiança no corpo, já existe mais permissão para descansar. Continue permitindo. Não precisa acompanhar cada palavra com atenção total. Não precisa se esforçar para entender. Apenas receba o ritmo, a intenção, a calma. Mesmo que você durma, a sensação de paz pode continuar trabalhando por dentro. Mesmo que a mente se distraia, o corpo pode continuar ouvindo o convite ao repouso. Mesmo que uma parte sua ainda queira controlar, outra parte já sabe que pode soltar. E essa parte tranquila começa a crescer, como uma luz baixa acesa dentro da noite. Você pode descansar agora. Pode deixar os pensamentos passarem sem segui-los. Pode deixar o corpo pesar sem resistir. Pode deixar os olhos se entregarem ao escuro. Pode permitir que a respiração fique cada vez mais simples. Pode aceitar que, neste momento, não há nada mais importante do que repousar. A ansiedade não define você. O medo não define você. O excesso de pensamentos não define você. Existe uma paz mais profunda dentro de você. E esta noite, essa paz começa a ser lembrada. E enquanto essa paz se fixa suavemente no seu corpo e na sua mente, permita que uma última verdade permaneça. Eu não estou atrasado para a minha vida. Eu não preciso resolver tudo enquanto tento dormir. Eu posso confiar no descanso. Eu posso confiar no tempo. Eu posso confiar que a calma também é uma forma de cuidado. Eu posso confiar que amanhã encontrarei novos recursos, novas percepções, novas forças. Agora, eu só preciso repousar. Agora, eu posso soltar. Agora, eu permito que a minha mente libere a ansiedade e encontre paz profunda, uma respiração de cada vez. Agora, sem esforço, permita que tudo fique ainda mais simples. Você não precisa fazer nada além de permanecer onde está, respirando com calma, deixando o corpo ser sustentado, deixando a mente se afastar devagar do barulho, deixando a noite envolver você com uma presença silenciosa e tranquila. Se os olhos já estão pesados, permita que fiquem. Se o sono já começa a chegar, receba. Se você ainda estiver acordado, também está tudo bem. O descanso já começou antes mesmo do sono profundo. Ele começou no instante em que você parou de lutar contra si mesmo e permitiu que a paz se aproximasse. Sinta o corpo inteiro mais quieto. O rosto repousa. A mandíbula descansa. Os ombros permanecem soltos. As mãos não precisam segurar nada. O peito pode respirar sem pressa. O abdômen pode se mover naturalmente. As pernas ficam pesadas, entregues, tranquilas. Tudo em você recebe a mesma mensagem suave. Agora é seguro repousar. Agora é permitido soltar. Agora a noite pode cuidar do que o dia não conseguiu organizar. A mente talvez ainda traga algum pensamento distante, mas esse pensamento já não precisa ser seguido. Ele pode aparecer e desaparecer como uma luz pequena ao longe, sem chamar você de volta para a preocupação. Você permanece aqui, no corpo, na respiração, no silêncio, no aconchego deste momento. A ansiedade já não precisa ocupar o centro. Ela pode ir ficando menor, mais baixa, mais distante, como um som que se perde lentamente, até não comandar mais nada. A cada expiração, uma parte do peso vai embora. A cada inspiração, uma sensação de calma entra um pouco mais fundo. E mesmo que você não perceba grandes mudanças, algo dentro de você está entendendo. Seu corpo entende que não precisa se defender agora. Sua mente entende que não precisa revisar o dia.
Seu coração entende que pode descansar sem ter todas as respostas. Você pode se permitir uma noite mais leve, pode se permitir um sono mais tranquilo, pode se permitir uma pausa verdadeira. Permita que a paz desça sobre você como uma noite serena, cobrindo pensamentos, preocupações e lembranças com delicadeza. Não há cobrança neste espaço, não há pressa, não há exigência. Existe apenas a possibilidade de continuar soltando, pouco a pouco, até que o corpo encontre seu próprio ritmo de repouso. Você não precisa procurar o sono com força. O sono pode encontrar você quando sentir que você parou de resistir. A paz pode se aprofundar quando perceber que você não está mais tentando controlar cada sensação. Agora, deixe que estas palavras fiquem suaves dentro de você. Eu posso descansar, eu posso soltar, eu posso confiar, eu posso dormir em paz. Minha mente pode liberar a ansiedade, meu corpo pode se recuperar, meu coração pode ficar tranquilo. Eu não preciso resolver tudo nesta noite. Eu não preciso carregar o amanhã antes que ele chegue. Eu não preciso permanecer em alerta. Eu posso repousar agora. E enquanto essas frases se espalham lentamente, permita que a respiração fique cada vez mais natural, talvez mais lenta, talvez mais silenciosa, talvez quase imperceptível. O corpo sabe o caminho, a noite sabe acolher. O silêncio pode ser amigo, a cama pode ser abrigo, o escuro pode ser descanso. Você não precisa temer este momento. Você está apenas voltando para dentro, para um lugar onde existe calma, onde existe segurança, onde existe uma paz profunda esperando por você. Se você dormir, simplesmente durma. Se permanecer ouvindo, apenas continue repousando. Nada será exigido. Nenhum retorno brusco será necessário. Apenas permaneça neste fluxo tranquilo, deixando que cada palavra fique mais leve, mais distante, mais suave. A mente pode se desligar aos poucos. Os pensamentos podem se dissolver aos poucos. A ansiedade pode perder força aos poucos, e você pode entrar em um descanso cada vez mais profundo, como quem finalmente encontra um lugar seguro para repousar. A noite está aqui para envolver você. O silêncio está aqui para acalmar você. A respiração está aqui para guiar você. E dentro deste momento simples, a paz continua crescendo, sem esforço, sem pressa, sem cobrança. Agora você pode descansar, pode entregar o peso, pode permitir que o corpo afunde um pouco mais, pode deixar a mente se render ao repouso. Pode confiar que enquanto você dorme, algo em você continua se reorganizando com suavidade, liberando tensão, acolhendo calma, abrindo espaço para uma paz mais profunda. E assim, calmamente, você segue descansando, mais leve, mais sereno, mais distante da ansiedade, mais perto de si, mais perto do silêncio, mais perto de uma noite tranquila. Apenas respire, solte e permita que essa paz acompanhe você por toda a noite.